Olá, meu nome é Luiz Brites. Eu vou falar aqui para você porque que existem casos que as constelações familiares de fato não funcionam. Mas antes, gostaria de explicar para você um pouquinho o que é a constelação familiar, o que não é, para depois a gente conseguir chegar nessa conclusão de por que e quando as constelações familiares elas não funcionam. Para isso eu vou trazer um exemplo aqui de uma pessoa que entrou em contato comigo buscando atendimentos. Eu preciso falar para você que constelação familiar não é terapia, não é análise, não é acompanhamento. As constelações familiares elas são um caminho para você ter uma percepção de como de fato existem forças que controlam a sua vida. Essas forças elas são, por assim dizer, invisíveis, mas assim como a força da gravidade, que também é uma força invisível, a gente precisa aprender a respeitar. E as constelações familiares trazem esses insights do que eu preciso aprender a respeitar para cair em menos buracos, né? Paralelo com a gravidade, se a gente reconhecendo e respeitando, quando tem um buraco, a gente acaba caindo. E com as constelações familiares, a gente para ou diminui muito as quedas nesses buracos da vida que a gente vem passando. Uma cliente outro dia entrou em contato comigo pedindo um atendimento de constelação familiar, só que ela não sabia se deveria fazer o atendimento ou não. E ela disse que ela já tinha passado por outra constelação e que ela tinha uma percepção de que constelação familiar só servia para pessoas que tinham uma história de propaganda de margarina. E eu falei para ela, olha, infelizmente eu não sei de onde você tirou essa ideia, porque se você acompanha o meu Instagram, ela me achou no meu Instagram, né? Você vai ver que eu também tenho umas histórias de destinos difíceis, né? Eu sou uma pessoa que cresceu num ambiente doméstico familiar com violência doméstica, com casos de alcoolismo e graças à visão das constelações familiares eu consegui perceber a efetividade, o quanto que é importante a família que eu nasci. E isso significa que as constelações familiares elas não substituem nenhum tipo de tratamento ou acompanhamento terapêutico ou psicológico. Elas vão só te trazer um insight de qual que é essa lei da natureza, esse princípio da vida, né, como a Sophie Hellinger batizou e o Bert Hellinger assinou embaixo, né, do que realmente pode estar fazendo você, como eu disse, cair nesses buracos. E ela falou assim, nessa visão de pessoas que falam das constelações familiares, de que a vida é perfeita e todas as pessoas vivem numa propaganda de margarina, eles não me incluem. Então, essa cliente está falando que ela não estava se sentindo incluída, porque, palavras dela, né? Como que eu posso respeitar alguém que me abandonou? E essa realmente foi o motivo pelo qual eu falei para ela, realmente, constelação familiar para você não funciona. E quando a gente, constelador, fala algo desse tipo para uma pessoa, tem pessoas que reforçam ainda mais essa visão de vitimização e aí encontram um outro algoz, um outro inimigo, uma outra pessoa para reclamar, né? Porque se a gente respeita, se a gente entende algo da vida, se a gente entende algo de espiritualidade, existe uma sequência de coincidências muito profundas, né, que precisam acontecer para que a gente nasça ou seja plantado no solo certo, né? Uma árvore, o Bert Hellinger fala, nunca reclama do lugar que ela foi plantada. E no lugar que a gente foi plantado, no nosso sistema familiar, ele tem todas as condições perfeitas para que a gente possa se desenvolver. Até um outro dia um amigo meu mandou uma historinha, uma foto aqui pra mim, falando que ele estava começando a compreender um pouco essa história, que ele viu na beira de um rio, né, naquele muro que eles colocam para fazer a retenção do rio, não sei se é esse exatamente o nome, né, quando o rio já não tem mais a margem natural dele, a gente precisa fazer uma canalização no rio, então põe aquela parede. Ele viu uma árvore saindo ali de dentro, entre as placas de concreto. A árvore ali, ela tá triste, ela reclama do lugar que ela nasceu? Não, ela simplesmente cresce. E todas as leis do universo, ou todas as leis da Terra, elas funcionam do mesmo padrão. Se a gente começa a reclamar dos nossos pais e começa a contar histórias de como eles foram ruins pra gente, essa vai ser o nosso caminho de morte. E morte no sentido não de transformação,
mas no sentido de um enfraquecimento e uma morte daquilo que a gente, um fim daquilo que a gente veio realizar em terra. A gente pode passar a vida inteira, e pessoas passam a vida inteira reclamando dos pais, reclamando dos consteladores, reclamando de todo mundo, né? Só vai mudando a carinha das pessoas e a reclamação continua mesmo. Então, as constelações familiares, elas nunca vão funcionar mesmo para uma pessoa que busca aliados para falar mal de alguém. E principalmente, um dos princípios da vida, quando a gente começa a não entender o que os nossos pais estavam a serviço, né? Por exemplo, no meu caso, quando eu presencio o meu pai batendo na minha mãe, eu tenho uma oportunidade de colocar jogar um dardo na cabeça do meu pai, né? Ter uma plaquinha nele lá e falar assim: esse aqui é a pessoa que acabou com a minha vida, esse aqui é a pessoa que me ensinou sobre violência. Ou eu posso compreender que essa aqui é a pessoa que me ensinou do jeito dela, com um custo para ela, um custo para o meu pai, a não agredir uma mulher. Então, meu coração, ele fica muito rancoroso, porque se faz de vítima de uma história que eu não consegui olhar para o que ela estava a serviço. Quem sou eu na minha pequenez para falar que eu nunca teria batido uma mulher se eu não tivesse seguido o exemplo do meu pai? O Buda tem uma frase que é assim: todo mundo que passa na nossa vida ensina a gente como fazer algo e a como não fazer. E a gente não pode culpar um professor falho por uma lição tão valiosa do amor. Meu pai me ensinou a honrar e amar todas as mulheres. Então, se você quer se manter numa postura de vítima, e assim como uma árvore, ou eu nunca vi uma árvore que rejeita o lugar que ela foi plantada e adoecer e não expandir a sua vida para o seu verdadeiro potencial, de fato, as constelações, elas nunca vão funcionar para você. Eu espero que você tenha expandido um pouco a sua visão sobre o que são as constelações e que você diminua as suas reclamações. Porque toda pessoa que reclama, na verdade, uma frase do Bert Hellinger, ela não está buscando uma solução de fato. Ela está buscando aliados para sua dor, pessoas para falarem mal da mesma coisa. Pessoas que falam mal do governo, pessoas que falam mal do presidente, pessoas que falam mal da empresa. E se você quer de fato ter coragem para olhar para os seus preconceitos, para o seu padrão de vitimização, as constelações, elas vão funcionar para você. Se não tiver coragem de olhar para isso, definitivamente as constelações, ou eu diria, nenhuma terapia vai poder funcionar para você. E aí o que você pode fazer? Continuar com os seus tratamentos, continuar com o seu terapeuta, continuar com o seu psicólogo. Mas se você tiver coragem de olhar para esses padrões, participar de uma constelação como sendo um complemento do caminho da sua vida, um caminho para os seus atendimentos que você tem com o seu psicólogo, como eu disse, as constelações, elas podem fazer uma grande diferença. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve, que eu tenho muito mais insights para as pessoas que querem crescer.